gente! Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigado pela companhia, vamos curtir e compartilhar o vídeo, tá, gente? Então é assim, a peça que nós vamos fazer hoje nós já fizemos a máscara infantil com o modelo gaivota. E hoje nós vamos fazer a máscara adulta feminina com o modelo gaivota, tá? Com o molde gaivota, que é esse aqui. Nós vamos fazer o molde. Desculpa a iluminação, gente, é o sol. O sol tá... Nós vamos fazer o molde e executar a peça. E aproveitando isso, nós vamos também fazer uma coisa que é um pedido da minha irmã, tá? Minha irmã mora lá em Unamar e ela usa óculos, ela reclama, ela tem que usar porque ela está trabalhando e ela falou que está embaçando muito o óculos e tal, que ela gostaria de uma máscara com arame. Em homenagem a ela, eu fiz essa daqui, ó. Ela tem um aramezinho aqui dentro, então isso ajuda a adequar e a selar mais essa abertura do... Gente, desculpa. É a Violeta aqui aprontando com meus alfinetes. Ela vai acabar se machucando. Tá? E ajuda a selar mais a parte do nariz. Eu vou colocar para vocês verem, tá? Como... Ó, essa parte aqui do nariz, aí com um aramezinho, ó, você vai adequar. É igual aquela de hospital mesmo, ó. E ela adequa bem ao nariz. Então, você vai colocar aqui, ó, o seu óculos e ele não vai embaçar porque ela vai ficar fechadinha aqui, ó. O araminho fecha bem. Então, ela, gente, tá, o molde que nós vamos fazer é o molde andorinha, só que esse aqui é o infantil. E agora nós vamos fazer o adulto feminino, tá? E vamos confeccionar também a peça. Se vocês quiserem aprender a fazer o infantil, eu vou deixar na descrição do vídeo o link da aula onde eu ensino a fazer o infantil e ensino a confeccionar a peça, tá? Vai estar na descrição do vídeo. E se você está assistindo pelo computador, vai ter um izinho em algum lugar aqui em cima, que vocês clicando vão direto para essa aula. Agora nós vamos fazer a adulto feminino, que é adulto médio, tamanho médio, tá? Então, para fazer esse molde, numa folha de papel ofício, né, a papel A4, vocês vão cortar um retângulo de 25 por 19 centímetros. Ó. Depois de cortado esse retângulo, vocês vão, ó, dobrar ao meio, exatamente ao meio. Então, aqui está a dobra do papel e aqui está a abertura do papel. Eu vou fazer uma seta só para vocês verem a posição do papel, que eu vou procurar tirar o mínimo possível a folha dessa posição, que aí dá para vocês verem direitinho. Então, é assim, a primeira marcação que nós vamos fazer é aqui em cima. Nós vamos fazer a marcação para fazer a parte superior da máscara, tá? Que é o biquinho da máscara. Então, aqui, na dobra do papel, vocês vão marcar de cima para baixo 3,5 centímetros. Ó. E fazer um pontinho, tá? E de cima para o lado, 2,5 centímetros. E nós vamos fazer uma curvatura desse ponto aqui, ó, dos 3,5 até esse dos 2,5.
fazendo uma curvatura, ó. Ligando as pontinhas, tá? Eu liguei com pontinhos com lápis, agora até aqui sem mistério nenhum, correto? Aqui na ponta, onde está aberto o papel, nós vamos marcar de cima para baixo 4 centímetros, tá? E dessa ponta aqui, ó, dessa pontinha para cá, nós vamos marcar 4 centímetros também. Mas essa marcação eu não vou fazer com a caneta, porque ela não é uma marcação definitiva, tá? Então, vou marcar aqui, ó, 4 centímetros. Nessa marcação de 4 centímetros, aqui, ó, nós vamos descer 3,5 centímetros. Ó. 3,5 centímetros. Eu vou fazer um pontilhado a lápis, tá? Vou botar aqui o 4 do lado de cá, para vocês saberem. Tá? Ó, aqui. Desse jeitinho aqui. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos puxar um arredondado descendo, passando por esses 3,5 centímetros e indo até aqui uns 4, tá? Então, a gente vai descer, a gente vai fazer uma curvatura. Eu vou fazer a princípio de lápis e depois eu vou cobrir com a caneta. Aí, agora... A parte de cima da nossa máscara já está pronta. Agora, nós vamos marcar o quê? Dessa ponta aqui, ó, que nós marcamos 4 centímetros, nós vamos descer 7 centímetros, tá? E marcar com um pontinho. Aqui embaixo, na parte aberta da folha, nós vamos marcar 3,5 centímetros. Ok? E aqui, na dobra do papel, nós vamos subir 1,5 centímetro. Ó, na dobrinha do papel, tá? Vocês vão pegar 1,5 centímetro e marcar. Agora, qual é a marcação que nós vamos fazer? Desse 1,5 centímetro aqui até esse ponto aqui dos 3,5, nós vamos fazer uma curvatura. É um morrinho subindo, ó. Desceu aqui. Eu vou cobrir com a caneta. E isso aqui que vocês vão fazer, ó. Tá? Coloquei de novo na mesma posição. Aí, agora, o que que nós vamos fazer, gente? Aqui, ó, dessa parte aqui, ó, eu vou virar assim só para vocês verem, tá? Dessa parte aqui, do 1,5 centímetro para cima, vocês vão marcar 5 centímetros. Eu vou fazer com lápis, porque essa não é uma marcação definitiva, tá? Ó, 5 centímetros. Tá? Daqui, aqui, 5 centímetros. Nesses 5 centímetros, tá aqui, ó, 5 centímetros. Nesses 5 centímetros, eu vou subir, entrar para dentro da folha, 3 centímetros, ó. Vou fazer uns tracinhos, porque aqui também não é definitivo, tá? 3 centímetros. Vou botar aqui, ó, 3 centímetros. Tá vendo? Ó, desse jeitinho aqui.
Então, o que que nós vamos fazer? Dessa ponta aqui, ó, aqui na ponta dos 3 centímetros, eu vou botar um pontinho roxinho. Daqui até o 7, esse 7 aqui, eu vou fazer uma curva, ó. Tá? Fazer uma curva. Uma curva ligeira, né? Porque... Tá? E desses 3 até esses 3,5 de baixo, eu também vou descer numa curva. Ó. Faz primeiro de lápis, como eu estou fazendo. E depois que tiver direitinho, a gente vai na caneta. Ok? Aí vocês vão ter isso aqui, ó. Ela é uma máscara fácil de fazer o molde. Não tem grandes complicações. Aqui é a região onde nós vamos botar o elástico. Então, nós vamos marcar 1,5 centímetros, tá? Um 1,5 centímetros aqui, só para lá na hora a gente saber que aqui é a marcação do elástico. A gente não esquecer. E agora, nós temos isso aqui de molde, tá? Ó. Eu vou colocar a foto do molde aí para vocês verem. E estando prontinho o nosso molde, nós vamos recortar em cima desse risco, tá? E tá aqui, ó, o molde adulto feminino, tá? Ou o adulto. Então, gente, para fazer essa nossa peça, nós vamos precisar do molde que nós já temos. Nós vamos precisar de 2 pedaços de tecido. 2 pedaços de tecido de estampas diferentes ou que se complementem, vocês que sabem. Pode ser igual também. Eu prefiro fazer assim diferente. 2 pedaços de tecido que dê o seu molde sobre ele, tá? Para você riscar. Nós vamos precisar de 2 pedaços de elástico de 25 centímetros. E nós vamos utilizar um araminho no nariz. Esse araminho, ele facilita a colocação, a adequação da peça, quando é anatômica, sobre o seu nariz e evita embaçar o óculos, tá? Nós vamos fazer com esse araminho. Esse araminho aqui, gente, é um desses araminhos que é utilizado para fechar pacotinho de pão, para fechar saquinhos, às vezes quando a gente compra alguma coisa. Ele é vendido também em qualquer loja de armarinho, tá? De papelaria. Tá aqui o tecido. A primeira coisa que nós vamos fazer é riscar o molde. Tá o tecido, frente com frente, nós vamos riscar o nosso molde. Risquei desse jeito aqui, nós vamos alfinetar e recortar em cima do risco. O ideal é você fazer assim mesmo, tá? Cortar os 2 tecidos já frente com frente, porque aí não vai ter perigo de uma peça, na hora do corte, uma ficar maior do que a outra. Desse jeitinho aqui, tá? Aí nós vamos ter, ó, a parte de dentro e a parte de fora. Aí, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dobrar ela frente com frente, adequando aqui, ó, essa curvinha aqui, ó. Essa aqui é a curvinha do nariz, tá? Junta, bate certinho, ó, tá? Alfineta. Aqui, nessa parte de baixo, a mesma coisa. Junta a partir daqui, ó,
dessa curvinha aqui e vai adequando, porque como é uma curva, você vai adequando e costurando, tá? E nós vamos lá para a máquina passar uma costura aqui, tá? Aqui é a mesma coisa, e é isso aqui que vai dar a curvinha do nariz, tá? O encaixe do nariz. Então, como esse lado aqui é mais curvo, você vai ter que vir adequando aos poucos, tá, gente? Com cuidado, costurando devagarinho. Desse jeitinho aqui, tá? E ela vai ficar assim. Então, nós vamos lá para a máquina e depois de alfinetado, assim, ó, nós vamos fazer, não precisa ser um pé de máquina, não, pode ser meio pé de máquina. Então, tá? Nessa costura aqui, ó, que a gente vai fazer, ó, em cima do nariz, colocou aqui, ó, certinho. Eu costumo fazer assim, ó, gente, da ponta da dobra, onde tem o tecido, para a pontinha onde ele vai se unir, tá? Porque aí evita de ir na hora a máquina, o pezinho da máquina repuxar e aqui dá errado. Não precisa nem botar alfinete nem nada, porque é um espaço tão pequenininho, né? Tá? Aqui tá feito. Aí agora aqui, a mesma coisa, ó. Parto daqui, onde está essa pontinha aqui, ó, e venho adequando, ó, o tecido ao outro, tá? Essa pontinha aqui, a mesma coisa, tá? A parte de baixo. Junta aqui, ó. E vai adequando uma desse jeitinho aqui, ó, tá? E a mesma coisa nós vamos fazer com o outro lado, com a parte do avesso. Aqui, ó, eu vou cortar esse biquinho aqui, tá? Para adequar melhor. Vou abrir essa costura, tá? Para ficar direitinho o encaixe. E aqui a mesma coisa. Vou cortar a pontinha. E vou abrir essa costura aqui. Porque como nós vamos botar o ferrinho, o ideal é estar essa costura toda abertinha. Aqui, a parte que vai ficar para dentro, nós vamos desavessar e vamos